Bom dia, graça e a paz. Esse é mais um Maná Diário da Igreja Batista Maná em Alphaville. Sejam muito bem-vindos. Continuando então a nossa série aqui de reflexões matinais a respeito do Sermão do Monte. E eu estou aqui em Mateus, no capítulo 5, vamos ler do versos 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, grave isso. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-lo debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Glória a Deus, aleluia. Jesus então, ele sai das bem-aventuranças e ele direciona algo muito simples que é do cotidiano de todo mundo da época e continua sendo do nosso, sal e luz. E ele faz uma afirmação, ele olha para os seus discípulos, ele olha para aquele povo, ele está ali sentado, ensinando, e Jesus então fala: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Vamos falar um pouquinho sobre esse simbolismo, sobre, mais do que simbolismo, sobre essa ideia prática, esse exemplo prático que Jesus trouxe. O sal, meu irmão, ele tem propriedades de conservação. É sabido de muitos que em algumas regiões do país e até do mundo, o sal ainda é utilizado para conservação de alimentos como carnes e peixes, né? Antes dessa ideia da refrigeração, antes da chegada da geladeira, as carnes elas eram conservadas algumas no sal. Existia ainda algum tipo de óleo, né? Que a carne ela ficava ali mergulhada ali naquele óleo para conservação ali naquela banha, e tinha o mais comum também era o sal. Então o sal ele tem propriedades de conservação. Assim deveria ou assim tem de ser o discípulo de Jesus. Ele também precisa possuir propriedades de conservação para o quê? Para uma sociedade mais pura. O discípulo de Jesus, ele tem propriedades de conservação para uma família mais pura, ele tem propriedades de conservação para um casamento mais puro. O discípulo de Jesus, ele tem propriedades de conservação para si próprio. A cosmovisão, ou melhor, a nossa visão de mundo, ela não pode possuir uma iluminação artificial. Eu digo assim, iluminação artificial em que aspecto? No aspecto sociológico, ou até mesmo com muitas ideias simplesmente filosóficas, nem muito ainda, gente, através dos viés políticos e ideológicos. Isso são iluminações artificiais. E também a gente tem que se atentar na questão de nem ser picante no sabor, ou seja, precisa ser saborosa, precisa conter sal na medida, com tempero na medida, ou seja, trazendo o significado de vida no ambiente. Esse é o discípulo iluminado, esse é o discípulo saboroso. Uma comida com bom tempero, porém sem sal, ela é facilmente notada. Mas já uma comida extremamente salgada, ela não traz benefício para a saúde e nem para o paladar. O que eu quero dizer é que o discípulo, ele precisa ser relevante sem ser visto, ele tem que agir de maneira discreta, ele tem que iluminar, não ficar brilhando como se fosse a estrela, ou até mesmo como se fosse o salvador daquela causa ou daquela situação. Grave isso, meu irmão. Enquanto o sal ele mantém as suas propriedades, ele agrega valor.
Sem isso ele não presta para nada, ele deve ser lançado fora, e isso é duro. Eu sempre fico refletindo sobre as aplicações e como a gente tem vivido no nosso mundo pós-moderno, e eu olho para a igreja e eu não olho assim para a igreja como instituição, apenas a Igreja Batista Manaim, mas eu olho para a igreja ao redor do mundo, olho para a igreja no nosso país, na nossa nação, e eu tenho visto que a tentação da igreja em ser relevante de tal forma, diante das ideias culturais, diante desse cenário pós-moderno, eu vejo que a tentação da igreja em ser relevante de tal forma, ela tem feito a igreja cair nos seus desejos, nos desejos do mundo, e portanto tem se tornado insípida. E a sociedade então ela está se deteriorando, a sociedade então ela está se apodrecendo, porque ela não tem mais a conservação do sal do Evangelho. Que sejamos luz de Cristo neste mundo, assim como as estrelas são luzeiros ali no céu escuro. Que a gente venha influenciar o mundo de forma positiva. O verso aqui 16 diz: assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, o Pai será glorificado assim. Ou seja, portanto, que brilhem a vossa luz, as boas obras, que o mundo veja suas boas obras, que sua esposa, que seu marido, que seus filhos vejam suas boas obras, que a comunidade que você vive, seja ela religiosa, seja a sociedade, o bairro, que a sua luz seja vista, que as boas obras elas sejam vistas e que você ilumine e salgue essa sociedade. Assim o Pai será glorificado. Lembrando, meu irmão, que quando se trata de salvação, a salvação ela não está baseada em obras, mas as boas obras que os cristãos fazem, isso sim, são resultado claro da salvação, ou seja, da obra da nova criação de Deus em nós, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito. Que a gente venha salgar na medida certa, que o nosso falar seja temperado com sal, que as nossas boas obras possam iluminar todos, e assim todos verão e todos entenderão que Cristo é glorificado pela minha e pela sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus Pai, tenha misericórdia de nós. Quebra mesmo, Senhor, o nosso ego, o nosso orgulho inflado, ensoberbado, Pai. Não há obra, Senhor, que o ser humano possa fazer que venha glorificar a Ti, se não vier do Senhor, Pai. Que façamos Tua vontade, que sejamos obedientes aos Teus mandamentos e ensinamentos, Pai. Que a gente, como igreja, não caia na tentação e no desejo do mundo, para que a gente não venha se tornar insípido, sem graça, sem sal, mas que a gente venha salgar na medida certa e que a gente venha iluminar o mundo na medida certa. Que possamos influenciar esse mundo de forma positiva e transformadora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê um dia regado na paz dele. Fiquem na paz, um excelente dia, um beijo no coração de vocês. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.